Olá, caro aluno, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do seu curso Rotinas Contábeis. Eu sou Alexandre Alves, seu instrutor. E na videoaula de hoje, pessoal, a gente vai aqui tratar de um pedido de uma aluna nossa, tá? Eu vou pedir mil desculpas a essa aluna porque eu não lembro onde está a solicitação dela, mas eu lembro que ela me pediu. Eu informei que assim que a gente tivesse uma situação real, eu iria gravar e iria colocar aqui. Todos os alunos, quando a gente coloca uma aula nova aqui no curso, pessoal, os alunos são avisados por e-mail, tá? Você recebe uma informação no seu e-mail ali e aí você já recebe o título da aula e já tem um link para você ir direto para a aula, tá? Essa plataforma nova que a gente está usando tem essa vantagem, tem essa interação aí com os alunos. Então fiquem sempre ligados no e-mail da gente. Uma aluna pediu para gravar um vídeo sobre reclamatória trabalhista, como fazer a CFIP de reclamatória trabalhista, tá? A gente não tinha esse vídeo ainda, graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de ter, certo? Porque a gente não tinha uma situação real aqui no nosso curso para fazer. Como muitos de vocês sabem, a gente só traz situações reais aqui para vocês no nosso curso, ou seja, o que acontece no nosso escritório de contabilidade, a gente traz aqui para vocês, certo? Então, apareceu essa situação agora de reclamatória trabalhista, que a gente não tinha antes, e estamos aproveitando para gravar o vídeo para vocês, que inclusive está aqui aberto para vocês a reclamatória trabalhista. Tá? A gente não vai mostrar todo o arquivo, todo o documento aqui do acordo que foi feito, só vamos mostrar as duas partes que interessam aqui, ó, que a primeira é essa aqui, ó, das parcelas. Com efeito, as verbas que compõem o presente acordo são aviso prévio, R$ 1.045, horas extraordinárias, R$ 1.350, férias proporcionais acrescidas do terço, R$ 660, 13º, R$ 500, FGTS multa dos 40%, R$ 400, R$ 400, multa do artigo 477, R$ 1.045. No artigo 477 seria o atraso no pagamento da rescisão, né? Então tá aqui, certo, a multa, as verbas decisórias, na verdade, tá, que foram inclusas nessa decisão judicial, certo? Ou seja, inclusive o FGTS já está se pagando aqui, multa dos 40% já está se pagando aqui, tudo já foi definido para se pagar em parcelas. Aqui em cima tem as parcelas, deixa eu ver aqui, tem que só tomar cuidado aqui para não aparecer o nome das pessoas aqui, ó, as parcelas, tá? Tudo isso que a gente citou aqui já está incluso nessas parcelas aqui. Foi dividido em 4 parcelas de R$ 1.250. Tá? Esse acordo judicial aqui foi dividido em 4 parcelas de R$ 1.250, que o que compõe isso foi o que a gente acabou de ler aqui, ó, das parcelas. Tá? E depois, aqui ainda na decisão judicial, pediu para que se fizesse o vínculo empregatício do funcionário. Tá? A empresa acordante reconhece que houve relação de emprego no período constante em inicial, incumbindo-se na obrigação de assinar a carteira de trabalho do empregado acordante. Tá? Hoje em dia, devido à CTPS digital, tá? Apesar disso aqui ter sido de 2020, viu, pessoal? Isso aqui foi de uma admissão de 2020, finalzinho de 2020, de agosto a dezembro de 2020, certo? Eu poderia dizer à empresa que, ó, só faça aí a assinatura da carteira do funcionário, tá aqui a etiqueta, coloque aí, mas e a informação desse vínculo? Como é que o governo, né, como é que o Ministério do Trabalho ia ter essa informação? Eu tenho que enviar a CFIP, pessoal. Tá? Até para constar lá na CTPS digital do funcionário, porque todos os vínculos hoje são enviados para o governo, né? Em 2020 era CFIP, hoje é tudo via e-social, a gente sabe disso, tá? Mas quando a gente enviava a CFIP com a admissão do funcionário, com a demissão do funcionário, né? Tudo era informado na CFIP e o governo pegava essas informações através do que era enviado pela CFIP. Hoje a gente sabe que é tudo via e-social, tá? Mas nesse caso aqui foi lá de 2020, certo? Foi lá de 2020. Eu vou estar enviando a CFIP desse funcionário, certo? Aqui e vou aguardar que apareça a informação na CTPS digital dele. Se não aparecer, eu vou ter que fazer o vínculo dele direto lá também no e-social, tá? Vou ter que fazer o vínculo no e-social para que apareça essa informação lá. Primeiro eu vou enviar a CFIP, primeiro eu vou fazer essa CFIP dessa reclamatória trabalhista para constar o vínculo dele. Tá? Na CFIP tem uma opção que a gente vai ver lá na CFIP referente a isso, referente ao vínculo do empregado.
tá? Não vai ter recolhimento de FGTS, pessoal, já adianto a vocês, não vai ter. Vai ter informações da Previdência, sim, porque aqui não fala nada de Previdência, tá? Fala de FGTS, fala de 13º, fala de férias e terço, tá? Fala do aviso prévio, mas não fala nada de INSS. Essa CFIP, ela vai gerar informações para o INSS, tá? Então, FGTS, guia do FGTS não vai ter, porque já foi tudo acordado aqui e já está incluso dentro dessas parcelas aqui, tá? E INSS, informação na Previdência, vai ter sim, tá? Então aqui, essa decisão judicial aqui, esse acordo trabalhista que foi feito, está pedindo para que se faça o vínculo do funcionário. Quero abrir uma ressalva aqui, pessoal, é o seguinte: tome muito cuidado, e você que trabalha com escritório de contabilidade, oriente os empresários, oriente. A gente pegou algumas empresas que estavam acostumados a ter os trabalhadores como prestadores de serviço, pagando RPA todo mês. RPA é para prestador de serviços eventuais. Constantes já não é mais RPA, tem que contratar a pessoa. Tá? Até a contratação de um MEI corre-se o risco, a gente já viu isso aqui no nosso escritório, corre-se o risco de o MEI ir para a justiça e a justiça mandar admitir aquele MEI, mandar assinar a carteira, mandar recolher FGTS e INSS referente ao que se pagava aquele MEI. Então não se pode contratar MEI para ser empregado. Não se pode contratar prestador de serviço para ser empregado. A partir do momento que a pessoa cumpre um determinado horário dentro da empresa, tem horário para chegar, tem horário para sair, recebe o mesmo valor todo mês e é subordinado a alguém, isso já cria vínculo empregatício. Isso já cria vínculo empregatício. Essa empresa, com esse funcionário, estava fazendo isso. Contratou ele como prestador de serviço, pagava ali o RPA dele, achava que estava tudo certo, certo? Esse caso aqui foi inclusive antes da empresa vir para a gente veio para a gente em 2021, mas lá em 2020, que é a situação desse funcionário aqui, ela fazia isso com esse funcionário. O funcionário que foi que saiu, que foi que fez quando saiu? Botou na justiça. Vem cá, eu não tenho direito à assinatura na carteira não, eu não tenho direito à indenização não, já que foi a empresa que me demitiu. Cadê proporcional de férias, proporcional de 13º? Não tem, porque o cara é prestador de serviço. O que foi que ele fez? Botou na justiça. O que foi que a justiça fez? Ô, meu querido, como é que uma pessoa vai trabalhar todos os dias no seu local de trabalho, cumpre horário de tal hora, recebe o salário todo mês ali e não é empregado? Você trata ela como prestador de serviço? Não pode, pessoal, não pode. Oriente aos empresários, oriente seus clientes, ou você que é empresário que está vendo esse vídeo, tome cuidado com isso, tá? A sorte aqui é que não apareceu nesse período uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Essa foi a sorte, tá? Não apareceu uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Se tivesse aparecido a fiscalização do Ministério do Trabalho, a empresa ainda ia ser autuada, ia ser multada por causa disso e ia ter que fazer isso aqui que a Justiça do Trabalho está mandando fazer, certo? Então tome muito cuidado com isso e oriente seus clientes, certo, referente a isso. O empregado, o prestador de serviço, ele pode até prestar um serviço por um mês, 2 meses no máximo, depois admita ele. Você vai haver uma prestação de serviço constante, admita esse prestador de serviço como funcionário, para ele ter direito aí a férias, a 13º, aos proporcionais, né, que a lei manda que se tenha, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. O cidadão trabalhou agosto até dezembro, botou a empresa na justiça, a empresa vai ter que pagar aqui 5 parcelas de R$ 1.250, certo? E ainda tem que fazer o registro do vínculo empregatício dele, que é o que a gente vai fazer aqui agora na CFIP, que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui, agora na CFIP, ok? Eu vou fazer, pessoal, desde o início aqui, eu não enviei nem a primeira, eu estava pensando até enviar a primeira para ver como é que ia acontecer e depois gravar o segundo mês, porque é o seguinte, CFIP, ela é por competência, tá? Você tem que enviar mês a mês. A reclamatória trabalhista pediu que fizesse o registro da admissão do funcionário. Então, eu vou enviar a CFIP de agosto, eu vou enviar a CFIP de setembro, de outubro, novembro e a de dezembro. Na de dezembro, eu vou estar fazendo a demissão do funcionário. Eu vou informar aqui na CFIP a demissão dele, tá?
tudo no código 650, pessoal, que a gente vai ver agora, tá? Eu não vou cadastrar a empresa, eu não vou cadastrar funcionário aqui, que eu vou deduzir que você já sabe fazer isso, que você já viu as aulas anteriores da Cefip que a gente tem, e a gente tem essas informações de como cadastrar a empresa, como cadastrar funcionário, tá? É um processo muito simples, pessoal. A Cefip ela tem 3 abas aqui, ó: cadastro, alocação e movimento, tá? Cada aba tem informações que você precisa. Cadastro, todas as informações que você precisa referente a cadastro é aqui. Cadastro do responsável. O primeiro cadastro que você tem que fazer é quem? O cadastro do responsável. Dentro do cadastro do responsável, esse cadastro do responsável aqui é os mesmos dados que está no certificado digital, pessoal, tá? Então, se você está trabalhando com procuração, os dados do responsável aqui é do certificado da procuração, não é da empresa. Tá? É do procurador ali, da pessoa que tem a procuração para enviar essa transmissão, tá? Para fazer esse envio dessa transmissão da Cefip. Então, os dados aqui vai ser o do procurador, certo? Então, agora no meu caso, como eu estou usando o certificado da própria empresa, eu vou colocar os dados aqui da própria empresa, certo? Dentro do cadastro do responsável, cadastrei o responsável, né? Vim aqui. O primeiro cadastro que a gente faz é o cadastro do responsável, certo? Quando a gente entra no sistema, a gente a Cefip já pede para a gente cadastrar o responsável, a gente faz esse cadastrozinho aqui, tá? Dentro do cadastro do responsável, eu vou cadastrar quem? A empresa, ó, nova empresa. Nesse caso aqui, eu já tenho uma empresa cadastrada, que são os mesmos dados do responsável, porque é a empresa, eu estou usando o mesmo certificado da empresa, então são os mesmos dados aqui que eu vou colocar. Aqui você tem que ter a observação de colocar o KNAI preponderante, o FPAS correto dessa empresa, tá? E dentro do cadastro da empresa, você vai cadastrar, ó, um novo trabalhador. Clica aqui, depois cadastra a empresa, novo trabalhador, certo? E cadastra o trabalhador dentro dessa empresa. Aqui estão os dados do trabalhador, tá? A empresa, vem os dados da empresa. Você vai colocar as informações do trabalhador, certo? Tendo atenção aqui no CBO, carteira de trabalho, certo? Data de nascimento, data de admissão, data da opção, que é a mesma data da admissão, certo? E depois de feito o cadastro, você pode fazer a alocação. No nosso caso, eu não vou fazer. Ele já veio, o funcionário já está alocado dentro da empresa, porque eu não tenho tomadores de serviço aqui. Eu não estou registrando tomadores de serviço, porque é uma empresa, é uma Cefip de reclamatória trabalhista, tá? É só para ter o registro do funcionário. Aqui no cadastro, certo? Aqui no cadastro, deixa eu ver aqui, alocação, tá. Se eu fosse cadastrar tomadores de serviço, pessoal, é aqui no cadastro da empresa. Você clica aqui no cadastro da empresa, vai habilitar o botão aqui embaixo, ó, de você cadastrar um tomador de serviço, certo? Não é o nosso caso. O funcionário está alocado na própria empresa. Então a gente não vai mexer nessa questão de alocação, porque o funcionário já está alocado aqui. Eu vou vir para a aba Movimentos, onde eu tenho aqui, ó, o código de recolhimento 650. Tá, eu já tinha feito um teste aqui, mas eu vou fazer com você de novo. Tem uma empresa e vejam que o trabalhador aqui, ó, ele veio para modalidade de trabalhadores sem modalidades, porque eu não coloquei ele em nenhuma modalidade ainda. Quais são as modalidades, pessoal, que a gente conhece? A 0, ou branco, né, que é quando tem recolhimento. A 1, quando a informação é previdência. E a 9, quando é confirmação de informações anteriores. Quando dá algum problema que a gente tem que reenviar a Cefip, a gente envia na modalidade 9. Tá? No nosso caso, a gente vai alocar esse funcionário na modalidade 1, porque não vai haver recolhimento de FGTS. Se fosse haver recolhimento de FGTS, seria aqui na modalidade 0 ou branco. Eu colocaria ele nessa modalidade, mas eu vou colocar ele na modalidade 1, pessoal, porque não tem recolhimento de FGTS, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Esse funcionário tá alocado aqui em trabalhadores sem modalidade, simplesmente eu vou clicar nele, certo? Vou clicar nele aqui, com o botão direito, vou vir aqui em modalidades, ele está aqui em trabalhador, ó, na coluna de sem modalidades, certo? Ele está aqui como sem modalidades. Na coluna da direita eu vou botar aqui modalidade 1 e vou transferir, seleciona ele, clica nessa setinha aqui, ó, ele vem daqui para cá, vou salvar. Vejam que ele saiu daqui de 100 modalidades, agora ele está na modalidade 1. O que é a modalidade 1? Declaração de FGTS e a Previdência, só declaração, certo? De FGTS e a Previdência. Está aqui o funcionário e a gente vai fazer o envio dessa Cefip agora, pessoal. Agora, essa Cefip, ó, a gente vai clicar aqui em cima,
Aqui em abertura do movimento, tá? A gente clica nessa parte aqui de cima, ele vem para aqui para abertura do movimento. Eu vou clicar em novo, porque eu vou fazer tudo de novo com vocês. Vou colocar aqui a primeira competência 08 de 2020, que foi a admissão do funcionário lá no cadastro dele. Eu coloquei que a admissão foi em 8 de 2020. A gente está acostumado aqui, pessoal, com os códigos, né? A ver os códigos 115, 150, 155, tá? São os que a gente mais usa, mas tem outros códigos aqui, tá? De recolhimento, ó, 130, 135, 145, né? Tudo tem aqui recolhimento de FGTS, informações da Previdência, tá? No nosso caso, tudo que tem recolhimento, a gente vai desconsiderar, a gente não quer, tá? A gente vai vir aqui para baixo, certo? E os códigos que a gente vai ver aqui são 650 e 660, que são referentes, são os códigos que tem reclamatória trabalhista, tá? Qual dos dois a gente vai usar, 650 ou 660, tá? O 650 a gente vai ler esse balãozinho amarelo aqui, ó, tá, que tem toda a informação, tá? Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a anistiados, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo, acordo ou dissídio ou conversão coletiva, comissão, conciliação prévia ou núcleo intersindical, conciliação trabalhista. Esse é o que a gente vai usar? Vamos ver o que é que diz o 660, ó. Recolhimento exclusivo ao FGTS relativo a anistiados, convenção, licença, saúde e acidente de trabalho, conversão, na verdade, licença, saúde e acidente de trabalho, reclamatória trabalhista, acordo, dissídio ou convenção coletiva, comissão, conciliação prévia ou núcleo intersindical, conciliação trabalhista. Esse 660 serve para a gente? Não. Esse 660 tem reclamatória trabalhista ali, mas ele tá dizendo que é recolhimento exclusivo ao FGTS relativos aos anistiados. A gente quer isso? Não. A gente quer o de cima, ó. A gente quer essa parte de cima que diz aqui, ó, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo. Isso é que importa para a gente. Mas, Alexandre, você não disse que tudo que tem recolhimento é para a gente desconsiderar? E aqui está dizendo recolhimento de FGTS. Aqui está dizendo, ó, recolhimento ao FGTS informações sociais relativos a anistiados. A gente não está informando nada de anistiados, mas a gente está informando uma reclamação trabalhatória com reconhecimento de vínculo. Então esse 650 serve para a gente. Mas se não vai ter recolhimento do FGTS, o que eu vou fazer com esse funcionário? Vou colocar ele na modalidade 1, certo? Vou colocar ele na modalidade 1. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu não tenho recolhimento de FGTS, porque a FGTS a gente já viu lá na sentença que tudo foi negociado na sentença. Inclusive a multa dos 40% foi negociado lá na sentença. Ele vai receber dentro daquelas 4 parcelas que a decisão judicial ali determinou. Tá? Mas a informação ao INSS e o vínculo empregatício dele vai aqui no código 650, ok? Colocou o código 650, pode deixar aqui no prazo mesmo, não precisa dizer que é em atraso, porque não vai ter recolhimento, né, de FGTS. Clique em salvar, confirma os dados, a gente vai dizer que sim. Tem aquela informação, né, conforme marcação na tela de ferramentas opções, o trabalhador continuará na modalidade definida, se respeitadas as regras para a sua permanência. Vou clicar em OK. Isso é uma mensagem padrão aí que a gente já conhece, né, da CFIP. Agora eu vou vir aqui e fazer aquele procedimento normal da CFIP, pessoal. Marcar a participação desse funcionário, certo? Eu vou vir aqui, modalidades, marcar participação. Vai ficar aquela mãozinha embaixo dele, tá? Eu clico aqui em cima da empresa, tá? Clico aqui no botão direito, tá? E vem marcar a participação. Tá? Desmarcar agora aqui porque eu já marquei. Quando a gente marca a participação, ele fica com aquela mãozinha aqui embaixo. Eu tenho que fazer algumas configurações aqui, ó, de salário, por exemplo, configurações aqui na empresa, por exemplo, que está como não optante do Simples, tá? Essa configuração a gente faz aqui em movimento, clicando na empresa, ó. Tá que a empresa é não optante, mas a empresa é optante do Simples. Então eu clico aqui embaixo em dados do movimento, vai abrir aqui a tela para eu poder fazer as devidas configurações. Eu vou colocar aqui que ela é uma empresa optante pelo Simples. O FAP dela aqui, eu vou colocar aqui que é 1, o FAP dessa empresa é 1, que em 2020 o FAP era 1, certo? Código da GPS, pessoal, dessa empresa, essa empresa
ela é anexo 4, tá? É uma empresa anexo 4, então não vai ser 2003, o código da GPS dela é 2100. Não tem outras entidades, porque ela é empresa no Simples Nacional. Aqui eu não coloco mais nada de valores pagos a cooperativas, informações exclusivas de cooperativa de trabalho, não tem nada disso, vou clicar em salvar. Ó, outras informações, processo deve ser informado no código de recolhimento indicado, tá? Outras informações aqui, ó, complementares, tá? O processo, vou ter que colocar, não foi uma causa trabalhista, pessoal, tá vendo? A Cefip mesmo já me deu aviso, ó, você disse que o código ali de recolhimento era 650, certo? O código não é 650, então cadê o número do processo? Cadê o ano? Cadê a vara? Cadê o período de início, o período de fim? Cadê essas informações? Cadê a folha de pagamento aqui, a centralização de produção, né? Receitas eventuais de despacho, se tiver, tá? A compensação, o valor corrigido, cadê tudo isso aqui? Então, quando eu coloco que o código é 650, eu tenho que preencher essa abazinha aqui de informações complementares. Vamos lá, pessoal, e para dar continuidade aqui, onde é que eu descubro, pessoal, o número do processo, o ano, a vara, né, essa 0371, como é que eu sei que esse 0371 é a vara? Ó, lá na decisão judicial, eu vou minimizar aqui meu remoto, vamos voltar aqui para a decisão judicial, ela já começa aqui, ó, ao juízo da vara do trabalho de Paulo Afonso Bahia. A vara é Paulo Afonso Bahia? Eu não consigo escrever ali Paulo Afonso Bahia, pessoal. A vara, ela está aqui dentro dessa numeração, tá? Esse 0371 aqui, ó. Vou dar uma dica super bacana. Vai no Google, digita aí consulta de processo trabalhista da sua região. No meu caso aqui é da Bahia. Ele abriu aqui a Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, BA, tá? É o TRT 5 Jus BR, certo? Que é o Tribunal do Trabalho aqui da Bahia. E aqui, ó, onde a gente vai digitar os números, esses números aqui que a gente colocou, já me dá as informações, ó. Deixa eu colocar o PDF aqui para vocês verem, ó. PDF com a numeração, ó. Número do CNJ. Qual o número do CNJ? É esse número aqui, ó. 00000, são 5 zeros, 40. O dígito é o 38. O ano é o 2021, certo? Esse juiz aqui é esse 1 aqui, ó. Esse juiz aqui 2021. Esse juiz aqui é o 2021 e é o 505. O juiz aqui é esse 5. O TRT é o 05 e a vara é 0371. Eu já tenho esse número copiado, eu vou dar um Ctrl V aqui, ó, e vejo o que acontece, tá vendo, ó? Tudo foi preenchido aqui, ó, o 5, o 05 e o 0371, certo? Vou clicar em consultar agora. Marque a caixa do CAPTA, né? Cadê essa caixinha aqui, ó? A caixinha de verificação para dizer que eu não sou um robô, né? Todos os sites têm isso. E está aqui o processo, pessoal, ó, todo o andamento do processo aqui, certo? O nome da empresa aparece ali, o nome do reclamante também está aparecendo aqui. Eu vou estar cobrindo por questões de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente descobriu aqui o número do processo que está lá na sentença, o ano, a vara. O período de início e o período de fim, pessoal, é o período da competência que você está informando, tá? Se você colocar qualquer outra competência aqui, a Cefip aqui não vai aceitar, tá? Então, o período de início e o período de fim é a competência. No caso, como eu estou fazendo a competência 8, eu coloquei aqui 8 de 2020, período de fim 8 de 2020. Quando eu fizer mês 9, eu vou colocar aqui 9, quando eu fizer mês 10 e assim por diante. Eu tenho que fazer todas as competências, certo? Então, eu vou vir aqui agora, ó, e vou simular essa Cefip, fazer a simulação, ó, relatório de simulação e fechamento, não deu erro nenhum, tá? Se tivesse dado algum erro. Uma informação que eu vou falar para vocês, pessoal, aqui no funcionário, ó, você tem que colocar a remuneração dele, tá? Tem que colocar a remuneração, nesse caso aqui, a remuneração que ele ganhava na época era um salário mínimo, certo? Era R$ 1.045, lá em 2020, certo? Então coloca aqui o salário dele, que é a base, inclusive, do salário que está lá na sentença, é R$ 1.045, ok? Colocou aqui, agora o que eu vou fazer, pessoal? Transmitir isso na conectividade, certo? Transmitir isso na conectividade. O fundamento, o objetivo, na verdade, o fundamento não, o objetivo principal que a gente quer aqui com essa informação dessa sentença é o registro da admissão desse funcionário, que não consta em local nenhum, tá? Não consta em local nenhum. Como em 2020 não existia a obrigatoriedade do envio da folha de pagamento para o E-Social, essa empresa do Grupo 3 e tal, a gente está fazendo isso via Cefip.
informando que é com o código de recolhimento 650, que é uma decisão judicial. Tá? É um registro através de decisão judicial. Essa informação vai para onde? Vai para essa informação dessa CFIP aqui, né? Ela vai para a Caixa Econômica, ela vai para o Ministério do Trabalho e, consequentemente, tem que cair lá no E-Social para poder constar na CTPS digital desse funcionário. Tá? Se daqui a alguns dias dessa transmissão não constar essa admissão lá, a gente vai ter que agir de uma outra forma. A gente vai ter que trabalhar diretamente no portal do E-Social. Tá, para registrar essa informação, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui é só para constar o vínculo do funcionário com essa empresa que a Justiça mandou. Com relação a valores, já foi tudo definido. Está lá na sentença, ele vai receber 4 parcelas de R$ 1.250. Então, com relação ao valor de FGTS, de férias, 13º, já está tudo dentro desses 1.250 que ele vai receber em 4 parcelas. Certo? 4 parcelas de 1.250. Aqui a gente só está fazendo isso para registrar, para ter o registro da admissão dele. Tá? Não vai ter recolhimento de FGTS, tanto é que a gente está colocando ele na modalidade 1, não vai recolher FGTS. Tá? Se provavelmente vai aparecer lá no ECAC alguma divergência de INSS, porque a gente está informando, mandando informações à Previdência, certo? Vai aparecer lá no ECAC alguma divergência. Se aparecer, a empresa vai ter que gerar a guia disso e mandar pagar, não tem jeito. Porque lá na sentença judicial, na causa judicial lá, não falou nada de Previdência, não falou nada de INSS. Então o INSS que venha a ser gerado aqui tem que ser pago. Tá? Se aparecer essa divergência lá no ECAC referente a essas transmissões aqui que a gente está fazendo, tem que se gerar a guia disso e mandar a empresa pagar, porque senão vai ficar essas pendências lá no ECAC e vai travar a certidão, né, da empresa. A gente sabe disso, né? Pendência de INSS trava a certidão da empresa. Então bora lá fazer a transmissão dessa competência junto com vocês. Vou executar aqui. Ó, selecione a característica do recolhimento, tá? Anistiados, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo, certo? Quando a gente manda executar, aparece essa caixinha aqui, ó. Acordo coletivo, convenção coletiva, comissão, ou seja, é uma confirmação do código 650 que a gente já botou aqui, tá? No nosso caso vai ser o quê? Reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo. Porque dentro do 650 aqui tem várias coisas, né? A gente leu aqui, ó, informações à Previdência Social relativas a anistiado, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo. Então, qual dessas situações aqui a gente vai escolher? A gente vai escolher essa 04 aqui, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo. Manda avançar, vai fazer o processo aqui de fechamento, né, da CFIP normalmente. Ok? A única observação foi que a gente tem que escolher essa opção. Foi gerado o arquivo aqui, vou clicar em OK. Eu costumo salvar sempre no caminho padrão, pessoal, mas tem gente que gosta de salvar em outra pasta, não tem problema. Vou clicar aqui e salvar. Daqui por diante, pessoal, é tudo que a gente já faz todo mês, tá? Então eu não vou me detalhar muito aqui na transmissão da CFIP, porque é tudo que a gente já faz todo mês aqui, tá? Vou entrar aqui na Caixa Econômica, espero que a conectividade me ajude aqui, né? Que a gente já sabe que conectividade CP funciona como quer, quando quer, né? Na verdade. Eu tenho muitos certificados nessa máquina, pessoal, que é uma máquina real minha de trabalho aqui. Então pode ser que eu demore um pouco de achar aqui o certificado da empresa, tá? Mas a gente vai procurar aqui com paciência. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Não esqueça de deixar a avaliação aí no final da aula. Indica, pessoal, nosso curso para as pessoas que estão querendo aí aprender as rotinas do departamento pessoal, principalmente se você estiver gostando das nossas aulas, né, como essa aqui, a gente trazendo uma situação real para vocês aqui de reclamatória trabalhista, de envio de CFIP de reclamatória trabalhista, certo? E deixa eu procurar o certificado aqui desta empresa aqui. Eu não sei se eu tenho instalado aqui o novo, porque se eu não me engano essa empresa já renovou os certificados e eu costumo deletar os certificados vencidos da minha máquina. E eu acho que eu deletei e não instalei de novo o certificado novo. Vamos lá. Ah, não, tá aqui, ó. Pronto, até 2023, ok. Esta empresa, vou clicar em ok. Vamos ver se a CFIP vai ajudar a gente aqui. Ó, já apareceu que não é possível acessar. Eu estou gravando esse vídeo, pessoal, em um feriado, tá? Vou até revelar para vocês, eu não costumo falar datas, no feriado de Semana Santa aqui de 2022, quer dizer, né? A gente está em 2022, tá? Então pode ser que as coisas não funcionem porque é feriado, tá? Mas bora lá, tá indo aqui,
CFIP, continuar. A gente presta serviço, pessoal, de configuração da CFIP, tá? Muita gente tem problemas aí, ó, já tá aparecendo erros aqui, ó, que não era para estar aparecendo, mas bora continuar aqui. Colocar aqui o município de arrecadação. Ó, não tá aparecendo o município aqui, ó, então tá com problema essa conectividade, tá? Como eu ia dizendo para vocês, a gente presta serviços aqui de fazer com que a conectividade funcione. Quem tiver interesse aí, entre em contato com a gente pelo WhatsApp aí, que a gente ajuda vocês aí, tá? É um serviço à parte que a gente presta, tem um valor bem baratinho, né, pela prestação de serviço. Ó, agora já não deu erro quando a gente entrou, tá? Fala com a gente no WhatsApp aí que a gente ajuda a fazer a CFIP, a bendita CFIP funcionar, se bem que, como você já deve ter visto na aula de conectividade CPV2 que tem aqui no curso, essa CFIP aqui está com os dias contados, tá? Mas a gente também já trabalha com a conectividade CPV2, tem aulas aqui no curso de envio, inclusive da CFIP com a conectividade V2, e quando a V2 estiver toda funcionando, a gente grava mais vídeos e traz aqui para vocês no curso, tá? Mas por enquanto, na data da gravação desse vídeo, a gente ainda está usando a conectividade CP normal aqui, tá? A atual, vamos dizer assim. Caixa postal, nova mensagem, envio de CFIP, continuar. Não deu nenhum erro até agora, espero que continue assim. Vou digitar aqui o município, já tem que aparecer aqui para mim. Anexar arquivo, o arquivo que a gente acabou de salvar, né? Deixa eu só ver se eu estou na pastinha certa aqui. Sim, esse arquivo, ó, data de hoje, tá aqui. Vou pegar ele, competência 08/2020, ó, código de recolhimento 650, certinho. Salvar o arquivo que a gente tem que salvar, né? Eu vou salvar na pasta do meu cliente, certo? Inclusive vou abrir essa pastinha nova no meu cliente lá, que eu não tenho uma pastinha de reclamatória trabalhista. Departamento pessoal. Vou abrir aqui, vou abrir fora das pastas aqui. Vou abrir aqui em reclamatória trabalhista. Vou abrir aqui o nome do funcionário. Depois eu coloco o nome dele completo. E vou deixar salvo aqui, salvar, enviar, procurar esse arquivo que eu acabei de salvar, né? Vamos lá na pastinha do cliente. Deixa eu voltar aqui, pronto. A pastinha do cliente, departamento pessoal, reclamatória trabalhista. Vou entrar aqui no funcionário, pegar o arquivo e enviar. Enviou, ó, salvar o protocolo. Isso aqui a gente já sabe, né, pessoal? Vou clicar em salvar. Certo? Salvar como, que já salva aqui na minha pastinha que eu já tinha aberto. Salvar o PDF, salvar como, salvar aqui na pastinha, ok? Como eu sempre falo para vocês, pessoal, você já deve ter visto. Ó, a conectividade aqui a gente já acabou, tá? Eu gosto, pessoal, de sempre fechar e abrir de novo quando eu vou fazer cada competência. Eu poderia clicar aqui em retornar, ele retorna para aqui, eu poderia anexar um novo arquivo, mas sempre que eu faço isso, chega lá no final, dá erro. Então eu prefiro fechar o navegador e abrir de novo, tá? É uma dica que eu deixo para vocês aí. Vou voltar aqui para a CFIP. O que é que está faltando fazer aqui na CFIP, Alexandre? Já não terminou? Já não transmitiu aqui mês 8, código 650, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo? Já, pessoal, já acabou aqui mês 8. Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Backup. Não esqueçam de fazer o backup competência por competência da CFIP, pessoal. Não esqueçam, certo? Façam um backup da CFIP. Lá naquela mesma pastinha que você salvou esse envio, você vai fazer o backup dessa CFIP, tá? Não esqueçam, backup salva muito a gente aí no futuro, quando dá qualquer problema, quando a gente tem que reenviar, consertar alguma coisa, façam o backup da CFIP, tá? Vamos lá, pessoal, a gente já terminaria por aqui, tá? Fazendo o backup aqui da CFIP, mas eu vou mostrar para vocês também como é que se faz a demissão do funcionário aqui na CFIP, tá? Eu fiz a admissão dele, mas e o registro da demissão? Nessa primeira CFIP do mês 8 foi o mês que ele foi admitido. Eu coloquei que é um registro de reclamatória trabalhista com vínculo, com informação do vínculo. Beleza, foi a admissão dele. E a demissão? Então eu vou fazer as outras competências, eu tenho que fazer isso competência por competência, pessoal. Fazer lá mês 8, mês 9, mês 10 e mês 11,
tá? Para registrar o vínculo dele nesses meses. E no mês 12 eu vou fazer a mesma coisa, só que informando a demissão dele, que é a sequência desse vídeo aqui que vocês vão ver. Logo quando acabar o backup aqui, eu vou mostrar para vocês o envio do mês 12 com a informação da demissão dele, tá ok? Galera, eu vou fazer uma ressalva aqui, tá? Com relação ao mês 8. No mês 8 aqui, a gente cometeu um erro. Eu vou ter que inclusive reenviar o mês 8, tá? Aqui o código da GPS eu tinha falado para vocês no início do vídeo, eu não cortei isso, vocês viram lá, mas eu estou retificando aqui. O código de pagamento da GPS aqui é 2909, tá? O código de pagamento 2909, que se refere à reclamatória trabalhista. Não vai ser 2100, como eu tinha dito lá, que a empresa é no Simples Nacional, mas ela é anexo 4, então seria 2100. Não, o código de pagamento da GPS aqui é 2909, tá? Então, havendo o GPS aparecendo lá na Receita Federal alguma informação de GPS, de INSS referente a essa transmissão que a gente está fazendo, a gente vai utilizar o código 2909, que se refere a essa reclamatória trabalhista, tá bom? Então, só para fazer essa ressalva, vamos transmitir o mês 9, que já está tudo certinho aqui. Eu vou fazer a simulação aqui, não deu erro nenhum, tá? Vou fazer aqui a execução. Vai perguntar a gente vai escolher aqui o 04, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo, avançar, fazer todo o processo de transmissão aqui de novo, tá? Eu só queria fazer essa ressalva com relação ao código da GPS, que não é 2100, tá? Por isso que eu estou incluindo essa informação aqui no vídeo. E logo na sequência a gente vai ver lá o vídeo do mês 12, que é a data de demissão do funcionário, que foi no mês 12, com a informação da demissão dele, tá ok? Vamos lá, pessoal, conforme prometido, vamos fazer já o envio da CFIP do mês 12, né, dessa reclamatória trabalhista aqui, e informar a demissão do funcionário, né? Lá no mês 8 a gente informou a admissão, fez um envio da CFIP informando que é uma reclamatória trabalhista, fizemos o envio do mês 9, fizemos o envio do mês 10, fizemos o envio do mês 11, e agora a gente vai fazer o envio aqui do mês 12 para informar a demissão desse funcionário, tá? Eu já fiz todo aquele processo da abertura do movimento, mês 12, coloquei aqui 650, tá? E vou vir aqui no funcionário, já coloquei a informação que pede aqui os dados do movimento, né? O número do processo, o ano, a vara, o período, certo? E vou agora para o funcionário e vou abrir aqui, ó, uma nova movimentação aqui no funcionário, tá? A gente vai abrir uma nova movimentação. Vamos colocar aqui a descrição dessa nova movimentação, que é o quê? É uma rescisão com justa causa por iniciativa do empregador? Não. É uma rescisão sem justa causa? Também não. É rescisão por culpa recíproca de força maior? Não. Rescisão por término de contrato a termo? É uma rescisão por acordo? É uma rescisão de contrato de trabalho, iniciativa do empregado? Não. Rescisão a pedido do empregado ou iniciativa do empregador com justa causa? Não. Vai ser o quê? Vai ser outros motivos de rescisão do contrato de trabalho, porque se trata de uma reclamação trabalhista, tá? Qual vai ser a data da demissão aqui, pessoal, tá? Eu vou colocar a data do último dia de vínculo desse funcionário, tá? Conforme ele teve, né? Conforme a justiça mandou fazer. O período que o funcionário estava como prestador de serviço é o período de admissão e o período de demissão dele, tá ok? E a data de demissão aqui vai ser 27/12/2020, tá? Recolhimento do FGTS já efetuado, eu vou colocar que sim, tá ok? Porque foi tudo decidido lá na causa judicial, pessoal, tá? Eu não vou dizer que não, porque senão ela vai querer que eu informe aqui o movimento. Vou clicar aqui em salvar, confirmo os dados, sim. Pronto, a movimentação aqui já foi feita. Se eu vim aqui nova movimentação, ó, já tem um registro aqui com o código de movimentação L, né, que é outros motivos rescisórios do contrato de trabalho, certo? No dia 27/12/2020. Então esse funcionário a partir desse mês agora vai estar como demitido, certo? Ele vai estar como demitido. E esse vai ser o último envio da gente, pessoal. Por quê? Mês 8 foi a admissão, a gente já enviou, então está registrado que ele foi admitido no mês 8. Enviamos mês 9, mês 10 e mês 11, informando que nesses meses está tudo incluso numa reclamatória trabalhista. Enviamos o mês 12 para informar a demissão do funcionário, certo? E toda essa movimentação que a gente fez tem que refletir lá na CTPS digital do funcionário, tá? Porque de 2020 as coisas eram enviadas via CFIP, tá?
Sim, a admissão a gente já fazia pelo E-Social e tudo, mas a Cefip também mandava informações, tá? Então a gente espera que tudo isso seja registrado lá na CTPS digital do funcionário para constar a admissão dele, certo? Como foi solicitado, como foi pedido aí na reclamatória trabalhista, que deu ganho de causa aí ao funcionário, tá bom? Então a gente vai fazer a transmissão agora, pessoal. Eu não vou transmitir porque o processo agora é o que? A gente simular para ver se tem algum erro. Ó, deu uma inconsistência aqui, ó. Bom, deu uma inconsistência aqui, base de cálculo 13º da Previdência Social referente à competência do movimento, né? Não houve um movimento. Deve ser informada para trabalhadores com movimentação definitiva, certo? A gente fez a movimentação do funcionário, ó. A gente vai informar aqui no funcionário, ó, base de cálculo 13º Previdência Social, tá? Tem que formar aqui o salário, repete o salário novamente aqui, vamos simular aqui novamente, não deu mais erro nenhum, certo? Vamos fazer agora a transmissão via conectividade CP, pessoal. A gente vai finalizar por aqui esse vídeo, tá, para vocês. Aqui só foi para demonstrar o desligamento do funcionário direto na Cefip, tá? A gente abriu uma movimentação para ele aqui na Cefip, informamos aqui a base de cálculo para o 13º, tá? Porque a gente tem que informar no desligamento do funcionário, tem que colocar essa informação, foi a inconsistência que deu. E agora não tem, ó, simulamos aqui, não tem nenhum erro, não deu nenhum erro, nenhuma inconsistência. A gente pode fazer a transmissão dessa Cefip aqui via conectividade, igual a gente fez a do mês 8, igual é o que a gente faz todos os meses, pessoal. Daqui para frente é tudo igual, tá? As observações que tinham que ser feitas com relação à reclamatória trabalhista já foram feitas. O código de recolhimento é o 650. Quando a gente executa aqui, ó, ele solicita a gente, né, na execução, o código 4 aqui, ó, reclamatória trabalhista com recolhimento com reconhecimento de vínculo, que é o nosso caso, é o que foi pedido lá na decisão judicial, tá? Se fosse só reclamatória trabalhista para informar FGTS e INSS, seria esse de cima aqui. Se tratasse de anistiado, seria esse aqui. Se fosse um acordo coletivo, dissídio coletivo, convenção coletiva ou comissão de conciliação prévia, né? Seria esse outro aqui, certo? Porque esse 650, como eu já expliquei antes, envolve todas essas situações aqui. Então, na hora que a gente executa, ele pergunta qual dessas situações aqui dos 650 você quer. No nosso caso é a 04, reclamatória trabalhista com reconhecimento de vínculo. Só para reconhecer o vínculo desse trabalhador, clicamos em avançar. Vai ser gerado o arquivo normalmente aí da Cefip. A gente vai transmitir lá na conectividade CP, certo? Depois a gente vai fazer o backup disso aqui e estamos com nossa Cefip dessa reclamatória trabalhista aqui finalizada, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece, pessoal, de deixar a avaliação do vídeo aqui, que é importante pra gente. Deixa seus comentários se vocês gostaram da aula ou não. Se ficaram com alguma dúvida também, embaixo do vídeo aqui na aula tem um campozinho para você deixar a sua pergunta, deixar a sua dúvida, deixar seu elogio também pra gente aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.